Oi, gente, eu sou Tatiana Roque, sou vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica e queria falar hoje sobre o auxílio emergencial. O auxílio já está acabando, mas a pandemia não. Então a gente precisa discutir urgentemente a continuação do auxílio emergencial. Hoje em dia, já existe, na lei que instituiu o auxílio, um artigo dizendo que é possível continuar automaticamente, porque, enquanto durar a pandemia, isso já está inserido na lei. No entanto, o governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes não querem que se continue a pagar o auxílio, porque dizem que é despesa demais. O governo está numa situação muito complicada. Ele sabe que ganhou apoio popular por causa do auxílio emergencial. Uma grande parcela da população deixou de apoiar o governo com a saída do ministro Sérgio Moro, mas uma outra parcela que recebe o auxílio emergencial começou a apoiar o governo. Então, eles querem, de alguma maneira, continuar essa política, ao mesmo tempo, não querem gastar mais. O que o ministro Paulo Guedes tem anunciado é a criação de um programa chamado Renda Brasil. Esse programa Renda Brasil é uma armadilha e eu vou explicar um pouquinho aqui por quê. Para que se tenha uma renda digna, uma renda razoável para as pessoas mais pobres, é preciso que haja novas fontes de recurso, novas fontes de receita, de arrecadação. Se hoje a Renda Brasil for criada apenas redistribuindo os programas sociais que já existem, vão acontecer duas coisas muito desagradáveis. Primeiro, o valor da renda vai ser muito baixo, ridículo. Segundo, a gente vai descobrir outros programas sociais que beneficiam pessoas que também são pobres. Portanto, a única maneira de se financiar uma renda básica permanente é fazendo uma reforma tributária. Hoje em dia a gente tem programas como o Bolsa Família, a gente tem o abono salarial, salário família, seguro defeso, que juntos não perfazem um valor suficiente para bancar uma Renda Brasil, caso o valor dessa renda seja significativo. Além disso, a gente estaria diminuindo o valor de benefícios que hoje vão para famílias que não são ricas. Por exemplo, o abono salarial é um salário mínimo por ano para famílias que ganham até 2 salários mínimos. Essas famílias não são ricas e não podem perder benefícios. O que o Brasil precisa para financiar um programa de renda básica permanente é fazer uma reforma tributária que taxe os mais ricos, porque os impostos hoje no Brasil, por incrível que pareça, taxam mais os mais pobres do que os mais ricos. Então, na verdade, os pobres estão financiando os ricos. A gente precisa inverter essa lógica, inverter essa pirâmide. Fazendo o quê? Cobrando menos impostos sobre consumo e serviços, que hoje dá mais ou menos 15% a 20% de tudo que é consumido, e cobrando mais impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. O que a gente pode fazer para isso? Cobrar imposto de renda de pessoa física mais alto daquelas pessoas que são mais ricas, cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos, que hoje o Brasil é um dos únicos países do mundo que não cobra. Além disso, a gente pode acabar com algumas deduções do imposto de renda que só favorecem os 0,1% mais ricos no Brasil. E isso é possível do ponto de vista político? Bem, o governo não quer, porque isso afeta os interesses dos setores econômicos que o governo representa. Já no Congresso Nacional, isso é mais possível, porque os deputados e os senadores sofrem pressão de prefeitos e governadores. E essa reforma tributária seria muito favorável para os estados e para os municípios. Justamente porque, hoje em dia, com a estrutura tributária do país, os municípios e os estados são muito prejudicados. Por isso que a gente vê aí toda hora estados e municípios na falência tendo que pedir apoio para o governo federal. Com essa reforma tributária, primeiro, cobrando mais imposto de renda, o fundo de participação dos estados e municípios aumentaria, porque isso dá mais ou menos 49% da arrecadação do imposto de renda. Segundo, você dando uma renda básica permanente para as pessoas mais pobres, você estimula o consumo, estimula a contratação de serviços e isso aumenta a arrecadação daqueles impostos que ficam nos estados e nos municípios, como o ICMS, que é justamente o caso do ICMS e do ISS.
Além disso, você diminui o peso de programas de assistência social locais, que já existem em estados e municípios. Portanto, prefeitos e governadores tendem a apoiar essa reforma tributária e seriam aliados para pressionar o Congresso Nacional para que possa aprovar uma reforma tributária para financiar um programa de renda básica permanente. Além da reforma tributária, um programa de renda básica permanente se autofinancia. Isso é algo que é um pouco difícil de entender, mas é importante a gente enfatizar. Porque quando você dá uma renda a mais na mão das pessoas mais pobres, elas tendem a consumir tudo aquilo que elas vão ganhar, a gastar tudo. Por quê? Porque elas têm muitas necessidades e elas não têm poupança. Portanto, esse dinheiro volta para a economia, gerando mais impostos e mais arrecadação. Por isso, a renda básica tem um efeito difícil de medir, mas que, com certeza, pode ajudar a financiar o próprio benefício. Foi feito um estudo na Universidade Federal de Minas Gerais por alguns economistas, dizendo que tem o potencial de aumentar o PIB brasileiro em 0,55%, um programa de renda básica permanente. Então, é muito importante que a gente tenha essas duas coisas em mente. Primeiro, financiar a renda básica permanente com uma reforma tributária. Segundo, mostrar que essa renda básica permanente é autofinanciável, porque isso permite que a gente saia desse argumento muito utilizado pelo governo, por alguns economistas e até pela imprensa, dizendo que não haveria dinheiro para financiar a renda básica permanente. E quais são as propostas que estão na mesa? Continuar o auxílio emergencial exatamente como ele está é muito difícil, não apenas porque o valor é muito alto, mas também porque o auxílio emergencial foi dado para os trabalhadores informais, porque esses iam ficar muito desprotegidos durante a pandemia, porque não têm direito sequer a um seguro-desemprego. Mas continuar um programa desse tipo não é bom, porque gera um problema no próprio mercado de trabalho. Se você mantém uma renda básica permanente para os trabalhadores informais, isso vai fazer com que muitos empregadores substituam o trabalho formal por um trabalho informal, já que o governo vai estar financiando uma parte da renda dos trabalhadores informais. Uma das propostas que está na mesa é instituir um benefício universal para todas as crianças brasileiras entre 0 e 18 anos. Claro que esse dinheiro iria para os pais dessas crianças. Uma pergunta que muita gente faz é a seguinte: mas se o benefício for por criança, será que as pessoas não vão acabar tendo mais filhos só para poder receber o benefício? Não, isso é uma falácia. Já tem um programa em que o cálculo é feito por criança, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família fez com que as pessoas tivessem mais filhos? Não. Simplesmente porque quando as pessoas têm mais renda, quando elas têm alguma melhoria de vida, a tendência é que elas tenham menos filhos. Então, gente, eu quis explicar direitinho tudo o que está na mesa, porque vai ser muito importante a mobilização de todo mundo para que um projeto de renda básica permanente justo seja aprovado. A melhor maneira de fazer isso é pressionando o Congresso Nacional, deputados, senadores, mas também prefeitos e governadores, porque o governo federal já mostrou que não quer, mas a gente pode pressionar através das redes sociais e também através das organizações que estão envolvidas na campanha por uma renda básica permanente, da qual a Rede Brasileira da Renda Básica é uma das principais articuladoras. Visitem lá nosso site rendabasica.com.br, vocês podem se inscrever, fazer um cadastro para ficar atualizados nas notícias sobre a continuação do auxílio emergencial e sobre a instituição de uma renda básica permanente no Brasil.